E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver um caso que é bem comum na emergência e no dia a dia de um radiologista. A gente vai ver um caso de uma paciente feminina de 30 anos que vinha com febre, e tosse. Então vamos ver esse caso. Aqui a gente vai começar com um raio-x de tórax, né? Então aqui a gente está vendo a incidência antero-posterior, o que chama atenção? A gente vê que não há uma assimetria na transparência pulmonar entre o pulmão esquerdo e o pulmão direito. Aqui está a área pulmonar direita, né? E você vê esse branco aqui predominando nos campos pulmonares, médio, inferior e inferior. Bom, e o que está alterado? Isso daqui é algo que está retraindo, ou seja, uma telectasia, ou é algo que está ocupando esse espaço, né? Ou seja, uma consolidação. Vamos ver o lado esquerdo, né? Aqui está a transparência pulmonar habitual. Veja que a gente consegue ver a cúpula diafragmática esquerda e aqui a gente consegue delimitar a transparência entre o pulmão e o coração. Então, isso daqui é o padrão normal que a gente vê. Desse lado, a gente não está vendo a cúpula diafragmática, a gente não vê nada do pulmão direito e a gente mal vê a linha dos contornos das câmaras cardíacas aqui. A gente consegue ver uma discreta linha até aqui, mas é muito pouco, e depois a gente não vê. Só que se a gente estivesse diante de uma atelectasia, provavelmente as outras estruturas estariam desviadas para cá, porque teria redução do volume. Aqui você vê que a traqueia está centrada, o bronquio-fonte eles estão centrados também. Então a gente pensa em algo que está ocupando esse espaço. A gente delimita uma linha aqui, que é a linha da fissura horizontal. Então a gente pensa numa consolidação, pegando a região inferior, principalmente a gente vai pensar aqui no lobo médio e parte do lobo inferior. Isso daqui é o sinal da silhueta. A gente perde essa delimitação entre duas estruturas com transparências diferentes, entre o coração e o pulmão. Então a gente está diante de uma consolidação aqui. Quadro agudo, paciente jovem, febre, tosse, eventualmente uma dor pleurítica, vai pensar numa pneumonia. Vamos ver então a tomografia, como que é representada essa imagem, né? Primeiro na tomografia a gente vai ver a janela de mediastino, que a gente vê partes moles, a gente não está olhando o parênquima pulmonar propriamente dito. Então aqui a gente chega nas estruturas centrais, os vasos aqui originando-se da crosta da aorta, já tem aqui ó, um linfonodo paratraqueal superior direito, um pouquinho mais proeminente, alguns outros linfonodos mediastinais, mas nada muito exuberante, não chega a ser uma linfonodomegalia significativa. E aí aqui a gente já começa a ver, apesar de não ser o parênquima pulmonar, essa opacidade, né? E o que chama atenção aqui, você não tem derrame pleural. Veja que a atenuação é todo esse tom de cinza e é homogêneo, relativamente homogêneo igual. Aqui já começa a aparecer a atenuação hepática, né? A gente vê a cúpula diafragmática. O derrame normalmente ele é um pouquinho mais escuro, né? Então aqui a gente não vê derrame à direita e não vê derrame à esquerda. Coração normal, uma fina lâmina aqui líquida pericárdica que está dentro do habitual também. Então vamos direto para parênquima pulmonar. A gente está na parte de cima e vamos descendo, né? Então aqui começa a atenuação habitual do parênquima pulmonar, né? Assim que a gente vai ver, essas áreas apicais estão normais, preservadas, e aí a gente vai descendo, chegando já na região mais posterior, o que a gente consegue ver? Ó? Consegue ver essa consolidação, essa área ocupando todo esse espaço aqui. E aonde a gente está? Aqui já é a porção superior aqui do lobo inferior e para cá a gente vem, tá no lobo médio, né? Então essa consolidação está pegando o lobo médio e o lobo inferior. Como que eu sei que é uma consolidação e não uma atelectasia? Olha como estão os brônquios aqui, né? Veja que ele continua afastado e não eles não estão colabados e juntos. Então quer dizer que esse espaço aqui foi ocupado por algo e por isso consolidou. Se fosse uma telectasia, estaria retraído, então esses brônquios estariam juntos, próximos, né? E a gente não tem desvio das estruturas da linha do mediastinal, então por isso isso daqui é uma consolidação.
consolidação com broncograma aéreo. Isso é um processo inflamatório, infeccioso, uma pneumonia lobar, né? Predomina aqui no lobo médio e inferior direitos. Além disso, o que a gente vê? Olha só, para cá a gente vê um pouco de espessamento de parede brônquica, né? Está um pouco mais evidente aqui à direita, então tem alguma broncopatia inflamatória. E você consegue ver também algumas outras opacidades. Ó. Tem algumas opacidades em vidro fosco centrolobulares, até confluindo aqui para algumas pequenas consolidações, alguns esboços algonodulares aqui no lobo superior direito, mas você vai ver também, ó, principalmente aqui no lobo inferior esquerdo. Olha como aqui já tem umas opacidades em vidro fosco um pouco mais evidentes, ó, você consegue ver isso daqui já confluindo, né, nessa porção mais posterior, e tem aqui também, aqui já indo para umas áreas de consolidação. É o processo inflamatório infeccioso que está acometendo também o outro lado. Só que como é muito menor, a gente não vê bem no raio-x e a gente consegue ver melhor aqui na tomografia. Até na língula aqui tem alguma coisinha também aparecendo. Mas é isso que a gente consegue ver. Então a gente está diante de um quadro com um predomínio aqui de consolidação no lobo médio inferiores, clínica aguda, sugestivo de uma pneumonia lobar. Então era isso que eu tinha para mostrar hoje. Muito obrigado, até o próximo vídeo.